Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. E hoje, dando continuidade à nossa série de estudos, vamos para o quinto tema: fé, arrependimento e confissão. Iremos estudar esses três assuntos de fundamental importância para a nossa vida. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Então agora, vamos para o nosso estudo, mas antes vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento iremos abrir a Tua Palavra para juntos estudá-la e que o Senhor agora venha enviar o Teu Santo Espírito para nos ajudar a compreender, venha falar aos nossos corações e preparar a nossa mente para receber a Tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Já que o tema de hoje é fé, arrependimento e confissão, vamos então começar pela fé. E a primeira pergunta então que eu faço é: o que é a fé e qual a sua importância na vida cristã? Nos estudos passados, em especial ali no estudo número 2, que nós falamos ali sobre a criação divina, nós vimos ali que pela fé nós acreditamos e aceitamos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. É o que está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3. E a fé, por sua vez, é o resultado de um relacionamento constante e diário com Deus. Mas o que é a fé em si? E qual a sua importância na nossa vida? Vamos lá então em Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 e também o versículo 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é a certeza ou a confiança de que Deus cumprirá as suas promessas. Mesmo sem ver e mesmo sem entender, nós podemos, por meio da fé, ter a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas. Veja também o que diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então veja, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como nós vimos aqui, a fé é a certeza ou a confiança de que Deus está no controle das nossas vidas, de que Ele irá cumprir as suas promessas, e sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual o objetivo real da fé? Vamos então lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a fé nos ajuda a vencer as dificuldades. Quando nós temos fé em Deus, quando nós confiamos em Deus, nós sabemos lidar melhor com as adversidades da vida. Porque, como eu disse na pergunta anterior, nós temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos abrir a Bíblia também em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, como nós acabamos de ler aqui, o resultado de exercer a fé será a nossa salvação. Porque, como nós vimos no estudo passado, em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, nos diz que somos salvos pela graça mediante a fé em Deus. E isso não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus. Ele atua em nossos corações. Por isso, volto a dizer, a fé é o resultado do nosso relacionamento diário e constante com Deus. Então agora vamos analisar o segundo tópico desse estudo, o arrependimento. Veja, Jesus Cristo veio a essa terra, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós, Ele pagou a nossa dívida, então agora, por meio do seu sacrifício, nós temos a oportunidade de vida eterna. Mas para isso, nós precisamos dar um passo muito importante. Então observe o que está em Lucas, no capítulo 5, versículo 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo nos dá como presente a salvação eterna. Mas para isso eu preciso reconhecer que eu sou pecadora e que necessito de um Salvador. Mas afinal, o que é arrependimento? Arrependimento é quando nós sentimos dor pelo pecado cometido e reconhecemos que aquele ato não agrada a Deus, ou seja, machuca o coração de Deus. O pecado é a maior transgressão contra Cristo. Então você sente dor por ter magoado o coração de Jesus, do seu Salvador. O que traz então como consequência abandonar aquele pecado, mudar de direção e escolher então o caminho certo. Então veja, o arrependimento sincero, ele produz uma tristeza no coração, ele produz uma dor, mas também o afastamento do pecado. Nós não podemos confundir arrependimento com remorso, porque na verdade o remorso ele até traz uma dor, ele traz até mesmo desespero, mas é porque vão me descobrir. Ou seja, você está fazendo algo errado, alguém te viu fazendo aquilo e você então agora sente medo, você sente medo das consequências, você sente medo das pessoas então descobrirem aquele seu ato errado. Você na verdade não está triste por ter magoado o coração de Jesus, mas você está desesperado, com medo, com tristeza, pelas consequências que virão como resultado daquele seu erro, daquele pecado. Você nem sente vontade de abandonar aquele pecado, é apenas um medo, é apenas um desespero. Mas, como eu disse, o arrependimento sincero ele vai trazer dor, mas também o desejo de afastar daquele pecado, de abandonar aquele pecado. Não que você vai conseguir abandonar um erro, um vício da noite para o dia, mas é uma luta constante. Você deseja se afastar daquilo e você então vai lutando diariamente para se afastar daquilo que não agrada a Deus. Então, ok, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Vimos também a diferença
entre arrependimento e remorso. Mas o que nos leva ao arrependimento? Vamos lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então perceba, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus nos conduz ao arrependimento. O amor e a paciência de Deus produz esse desejo dentro dos nossos corações de abandonar, de nos afastar do pecado. Embora Deus ele odeie o pecado, o seu amor, a sua misericórdia faz com que ele não venha punir de imediato o pecador no momento então que ele comete o pecado. Ele nos dá a oportunidade diariamente de nos arrependermos daquele erro. Só que nós não podemos simplesmente abusar da misericórdia de Deus, abusar da sua paciência. Hoje é o dia de nos prepararmos para a volta de Jesus, de nos arrependermos, porque breve Jesus Cristo irá voltar a essa terra e ele colocará fim no pecado. Então hoje é o momento de escolher estar ao lado de Cristo Jesus e de ter então uma vida transformada. E agora então vamos para o terceiro e último tópico desse estudo, a confissão. O que faz um pecador arrependido? Vamos lá em Salmos, no capítulo 38, versículo 18, que nos diz: Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Observe o início do verso: confesso a minha iniquidade, confesso o meu pecado, a minha falha, o meu erro, a minha transgressão. Então o indivíduo que de fato se arrepende, ele sente a necessidade de confessar os seus pecados a Cristo Jesus. E olha o que nos diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Paulo aqui afirma de maneira clara que Jesus é o único mediador entre nós, seres humanos, e o nosso Deus. Então devemos confessar os nossos pecados unicamente a Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário, foi Jesus que pagou a nossa dívida, foi Jesus que carregou os nossos pecados. Somente Ele pode nos perdoar. Então somente a Ele nós devemos confessar os nossos erros, os nossos pecados e as nossas transgressões, porque como Paulo diz, Ele é o único mediador entre nós, seres humanos, e o nosso Deus. Então hoje reconheça seus pecados e confesse a Jesus. Peça a Ele o desejo para abandonar esses erros, para abandonar essas falhas. Você sabe onde você tem pecado, você sabe onde você tem falhado, você sabe aquilo que você faz que não agrada a Jesus. O Espírito Santo está tocando no seu coração agora. Então peça a Deus ajuda para abandonar os seus erros. Confesse, abra o seu coração a Jesus, porque Ele está pronto para te receber e assim te transformar. Lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz que aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então aqui nós observamos duas coisas de fundamental importância: confessar os nossos pecados, mas também abandonar, deixar os pecados. O Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para alcançar o perdão. Ele deseja que nós apenas vamos até Ele, entreguemos os nossos corações nas mãos dEle, que nós confessemos os nossos pecados e deixemos eles para trás. Porque observe só o que Deus faz quando nós confessamos os nossos pecados a Ele. Vamos lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Jesus Cristo ele é fiel e justo para nos perdoar, e não apenas perdoar, mas para nos purificar de toda injustiça. Mas para isso nós devemos fazer como nos diz o texto: se confessarmos os nossos pecados, ou seja, nós devemos ir até Ele e confessar as nossas falhas e as nossas transgressões. Observe também o que nos é dito em Isaías, no capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Veja também Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando nós confessamos os nossos pecados, as nossas falhas a Jesus, Ele esquece dos nossos erros, Ele joga nas profundezas do mar e já não se lembra de nenhum deles. Isso quer dizer que Jesus ele não usa os nossos defeitos, os nossos erros para nos acusar. Ele simplesmente nos perdoa e esquece das nossas transgressões. E é exatamente isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer te perdoar, Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar, te transformar, fazer tudo novo de novo. Então, independentemente do que você tenha cometido, independentemente de qual tenha sido a sua vida até esse exato momento, peça a Jesus força para abandonar os seus erros. Abra o seu coração a Jesus, confesse os seus pecados a Ele, fale para Ele das suas fraquezas e tenha certeza que Ele estará com os braços abertos para te receber. E a última pergunta então que eu faço nesse estudo é: o que Deus espera de nós hoje? Eu acho que já está bem claro, mas vamos ler Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O convite de Jesus hoje é: deixe o perverso o seu caminho, deixe os seus pecados para trás, e se volte para ele, porque ele é rico em perdoar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Jesus hoje está esperando a sua confissão sincera para poder te perdoar. E agora, refletindo então um pouco sobre o estudo, hoje nós entendemos a importância da fé. Vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o resultado do nosso relacionamento constante e diário com Deus. Aprendemos a importância do arrependimento. Jesus Cristo, ele veio chamar pecadores, ele veio chamar eu e você ao arrependimento. Ele nos chama para nos afastar do pecado, para nos afastarmos do mal, reconhecer a nossa necessidade, reconhecermos a nossa situação como pecadores e então ir até ele, confessando os nossos pecados, confessando as nossas iniquidades, pedindo a ele força para vencer o mal. Porque Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Preste atenção, nós precisamos sentir a dor das nossas feridas, porque senão nós não iremos desejar a cura. Então hoje, se você tem andado longe do Senhor, se volte a Jesus. Se você tem sentido o peso do pecado, vá até Ele. Não dê ouvidos à sugestão do inimigo, à sugestão de Satanás de permanecer afastado de Jesus Cristo. Se Satanás te acusar ou apontar os seus erros e pecados, se lembre da promessa de Jesus. Está em João, no capítulo 6, versículo 37. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então ore Jesus, converse com Ele e apresente a Ele as suas fraquezas, apresente a Ele as suas falhas e os seus pecados. Porque entenda, jamais uma oração é feita, por mais vacilante que ela seja, sem que Jesus a ouça. Jamais uma lágrima é vertida sem que Jesus perceba. Antes mesmo de ser pronunciada a oração, Jesus ele já conhece e Ele já está agindo em nosso favor. Aceite hoje o convite de Jesus de abandonar o mal, de abandonar os seus pecados e se entregue a Ele. Jesus Cristo hoje está batendo a porta do seu coração. Abra e permita que Ele entre na sua vida para que assim Ele faça uma transformação por completo e comece tudo novo de novo na sua vida. Então, esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, já deixa aqui o seu like, compartilhe com outras pessoas para levar esperança e para juntos pregarmos o Evangelho. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações e também me siga lá no meu Instagram, porque ali eu sempre faço algumas enquetes sobre os nossos estudos. Então que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.